fotos que nenhum cientista consegue explicar. Monstro escondido nas águas da Austrália. Nós sabemos que na Austrália existem muitas cobras, aranhas e vários insetos misteriosos. E nas águas da Austrália não é muito mais segura. Algumas pessoas corajosas tiraram essa foto da costa da Austrália. E graças a Deus eles conseguiram se salvar, porque ninguém tinha ideia do que esse monstro poderia ser. Essa foto foi tirada em 1964, em Queensland, na Austrália. O fotógrafo francês Robert Serrec tirou uma foto que parecia ser uma enorme cobra nadando na água, mas não existe nenhuma explicação do que realmente era aquilo. Mas cientistas disseram que esse monstro poderia ser uma enguia, que pode ter até 24 metros de comprimento. Possível OVNI. Durante os anos da década de 40 e 50, muitas pessoas estavam convencidas de que existiam alienígenas, prontos para invadir o nosso planeta. Embora tudo isso fosse realmente uma ficção científica, você sabia que foi feita uma profecia bem antes do Titanic afundar? Para você ter uma ideia, 14 anos antes do acidente do lendário navio Titanic, o escritor Morgan Robertson lançou o livro chamado The Futility of the Titan, que significa futilidade ou naufrágio do Titã em tradução literal, que conta sobre a história do Titã, um navio transatlântico que afundou no Atlântico Norte após bater contra um iceberg. Ou seja, antes do Titanic afundar, foi feita uma profecia mostrando como que o Titanic iria afundar. Mas existem dois detalhes que são ainda mais assustadores. O primeiro é que o nome do capitão era Smith, o mesmo nome do capitão do Titanic. E o segundo é que foi dois acidentes fictício e irreal que aconteceram no mesmo mês, meu irmão, que loucura, velho. Mas infelizmente, nesse acidente do Titanic acabou tirando mais de 1.500 vidas nessa tragédia, e entre as vítimas tinha algumas crianças e também animais de estimação. Mas essa história do Titanic dá para nós tirar algo muito proveitoso dele, ou seja, ame as pessoas que estão próximas de você, porque o amanhã não pode mais chegar para elas ou para você e pode ser o último adeus. O elefante que foi maltratado e era obrigado a comer papel. Essa história desse elefante com certeza me deixou muito triste e no mesmo tempo fiquei com muita raiva, mano. Esse elefante se chama Baju e ele era conhecido como carinhoso. Baju foi vendido para muitas pessoas e diferentes proprietários. Baju passava o maior tempo de sua vida acorrentado no mesmo lugar 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, toda semana. E isso aconteceu durante 50 anos. Esse elefante foi obrigado e forçado a se alimentar de plásticos e papéis para complementar a sua ração, e ele tomava apenas 5 litros de água por dia. Pelo seu tamanho, ele deveria tomar muito mais. No dia 4 de julho de 2014, uma equipe de especialistas em vida selvagem, junto com 20 policiais fortemente armados, atacou uma província indiana nas primeiras horas da noite para uma operação especial. Essa equipe tentou resgatar esse elefante de 3.300. Você sabia qual a diferença entre o navio Titanic e a Arca de Noé, meu irmão? Bom, vamos lá. Desse lado nós temos o lendário navio Titanic, mano. Olha só esse navio, cara. E ele foi o maior navio de todos os tempos que já existiu na Terra, mano. Pra você ter uma ideia, a estrutura do navio Titanic era uma estrutura única, que não existia em outros tipos de navios. Então imagine como que era o Titanic, mano. E na época do Titanic, uma pessoa acabou falando que nem Deus poderia afundar esse enorme navio em alto mar. Olha só a loucura dessa pessoa, mano, falando que Deus não poderia afundar esse navio, mano. Mas algumas horas depois, o lendário e poderoso Titanic afundou de uma forma que ninguém esperava. Mas desse lado nós temos a Arca de Noé. Ela era uma arca que foi feita com madeira de gopher. Essa arca conseguiu suportar várias pessoas e vários animais dentro dela, meu irmão, no meio de um grande dilúvio que estava destruindo toda a terra. E eu fico aqui imaginando, mano, imagine as pessoas vendo aquela situação, aquele dilúvio, aquela água, mano, e não puder fazer nada. E essa arca não teve nenhum tipo de arranhão mesmo, com tantas chuvas e tempestades. Ou seja, a Arca de Noé não afundou porque Deus estava no controle da situação. E quando Deus está no controle, ninguém afunda o que ele ordenou. Então, resumindo, mano, nunca duvide das coisas de Deus na sua vida, porque ele tem o controle de tudo e se ele quiser destruir, ele também destrói. Então guarde essa mensagem. Você sabia o motivo porque ninguém pode recuperar o navio Titanic, mano? Pra você ter uma ideia, os pedaços do navio Titanic foram procurados por várias e várias décadas até ele ser encontrado. Então imagine o quanto de tempo que demorou pra alguém achar o navio Titanic, mano. O Titanic foi encontrado no dia 1º de setembro de 1985 e ele estava a 3.800 metros de profundidade, bem no fundo do oceano. A estrutura do Titanic nunca foi retirada do mar e até hoje ele permanece no sudoeste da ilha de Terra Nova,
que fica no Canadá. E eu já quero falar uma coisa pra você, mano, eu tenho um sonho, mas um sonho de conhecer o Titanic que você não faz ideia, meu irmão. E infelizmente não é possível do jeito nenhum retirar o Titanic do mar, e de nenhuma forma, porque ele está em uma profundidade muito grande abaixo do mar. Então com certeza fica muito difícil, mano, alguém conseguir chegar nessa profundidade. E além disso, a sua estrutura não aguentaria a remoção e com certeza o navio Titanic iria se desmanchar por inteiro. Que pena, mano. E nos últimos 10 anos, o navio Titanic teve uma perca muito grande da sua estrutura, porque como o navio Titanic está muito tempo parado no fundo do mar, a força do mar vai fazer o navio Titanic desaparecer em alguns anos. Que tristeza, né, mano? Pô, imagine só, mano, você sendo adulto e você lembrar daquela cena que o Titanic tava um dia naufragando no mar, e infelizmente você vai ver ele desaparecer aos poucos. Eu não quero nem imaginar essa situação, mano, não quero nem ver o Titanic se desfazendo, mas com certeza isso vai acontecer. Em muitas partes que já... Será mesmo que essa serpente chamada de cascavel é muito perigosa, como todos dizem por aí? Serpente cascavel, mais conhecida como a cobra do inimigo, meu irmão. Essa serpente, além dela ser muito assustadora, ela também foi considerada uma das cobras mais perigosas do mundo inteiro. E bota perigosa nisso, meu irmão. Mas agora, será que realmente ela é muito perigosa mesmo? E respondendo a sua pergunta, sim. A cascavel é uma das cobras mais perigosas do mundo inteiro, meu irmão. E além dela ser extremamente venenosa, ela tem algumas características diferentes que você ou eu pode confundir ela com outra serpente. Chocalho na sua cauda. A cascavel, ela possui um chocalho na ponta da sua cauda, formado por anéis que produzem um som inconfundível quando agitados. Ela usa esse barulho como forma de defesa contra predadores ou quando ela está muito irritada. Então você nunca, mas nunca pense em chegar perto dela. Cores e tamanhos. Para você ter uma ideia, as cascavéis podem atingir a cerca de 2 metros de comprimento quando viram adultas, e as suas cores variam entre cinza, marrom claro e tons de laranja, vermelho ou verde. Mas saiba de uma coisa, elas não são agressivas e não atacam os humanos, a não ser que você provoque elas, mas no entanto, elas possuem um veneno muito potente que pode acabar com a sua vida mais rápido do que você imagina. Então, nunca provoque ou chegue perto de uma cascavel, mano. Mas e aí, você gostou desse vídeo? Comenta aí nos comentários se você quer a parte 2 e eu trago pra vocês. Beijão, Dudu. Você sabia que os cientistas querem trazer de volta à vida o tigre dente de sabre, mano? E imagina só eu e você poder ver bem de pertinho esse garotinho poderoso, meu irmão, que já foi extinto há milhares de anos atrás. E inclusive já fez vários filmes famosos que eu e você já assistimos com certeza, né? E nós amamos muito, que é o filme A Era do Gelo, mano. Mas uma coisa eu quero que você concorde comigo, mano, seria muito, mas muito legal com vários tigres dente de sabre andando na rua, no zoológico soltos por aí, não é mesmo? Mas se eu te falar que isso não é impossível de acontecer, ou seja, muitos cientistas já coletaram vários DNAs desse gatinho lindão e eles já estão trabalhando para ressuscitar o tigre dente de sabre novamente. E esse tigre, ele tem algo muito comum com os mamutes, ou seja, esse animal vivia em lugares muito gelados aonde os mamutes também gostavam de habitar. E para você ficar muito mais feliz ainda, realmente existem muitos corpos muito bem preservados desse gatinho, o tigre dente de sabre. E através do corpo desse animal vai ser possível os cientistas coletar os DNAs e trazer ele de volta à vida. Mas e aí, você gostou dessa notícia? Você quer que o tigre dente de sabre volte ou não? Comente aí a sua opinião.